A Bíblia nos apresenta uma série de acontecimentos que afetarão profundamente a Igreja de Cristo na Terra. Em suas páginas, ela nos alerta sobre eventos que terão um grande impacto na comunidade cristã, e você pode perceber que o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é quase inteiramente dedicado a advertir os crentes sobre essas futuras ocorrências. Embora eu não vá ler o capítulo completo, ao ler 2 Tessalonicenses 2:1-12, você perceberá que a Escritura nos orienta a estar vigilantes quanto à volta de Cristo. Esse trecho fala sobre uma grande revolta contra Deus, algo que será visto nos últimos tempos. Diferentes traduções utilizam expressões distintas, mas o significado permanece claro. Nos dias finais, ocorrerá uma apostasia significativa, uma grande rebelião. Substituindo o versículo original, podemos citar outro trecho que se alinha ao mesmo tema, como 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Este versículo também nos alerta para a apostasia e as dificuldades que surgirão, reforçando a necessidade de estarmos atentos e firmes na fé. Deixe-me compartilhar um trecho de 2 Tessalonicenses 2:3, que diz: Não deixem que ninguém os engane de maneira alguma, pois, antes que isso aconteça, será necessário que a apostasia venha e o homem da iniquidade, o filho da perdição, seja revelado. Podemos entender que haverá uma grande deserção da fé. Para ilustrar isso, imagine um trem chamado cristianismo, com destino ao céu. Dentro deste trem, os passageiros podem ver o mundo ao seu redor, suas atrações, riquezas e a promessa de prazeres temporários. À medida que o trem se aproxima mais e mais de seu destino, um homem aparece em cada estação. Este homem é o Anticristo, e ele convida todos no trem a descer e desfrutar do que o mundo tem a oferecer. Ele garante que, ao saírem, poderão retornar a qualquer momento, vivendo em paz e prazer. Isso é o que ocorrerá nos últimos tempos. À medida que nos aproximamos da volta de Cristo, veremos cada vez mais pessoas que, por muito tempo, estiveram no trem do cristianismo, se afastando e se rebelando. É impressionante como muitos pastores começam com boa intenção, mas acabam se afastando da fé e, em alguns casos, nunca mais conseguem se recuperar. Isso não é para fazer julgamentos, pois todos nós somos suscetíveis a falhas, mas precisamos estar atentos ao que as Escrituras nos alertam. Existe uma grande diferença entre cometer um pecado ou falhar moralmente e viver uma vida contraditória, mantendo uma fachada enquanto se distorce o verdadeiro propósito cristão. Para esclarecer melhor o papel do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou, em outras palavras, o Anticristo, vamos refletir sobre um versículo paralelo de 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Foge também destes. A Bíblia nos ensina que haverá um tempo de grande rebelião contra Deus, onde pessoas que se diziam cristãs, que professaram a fé ou que pareciam estar com Cristo, se afastarão e se desvincularão da igreja. Acredito que essa apostasia será um resultado do engano do Anticristo. Alguns serão seduzidos a se afastar, enquanto outros farão essa escolha conscientemente. Independentemente da razão ou influência, o recado que quero passar a você hoje é: não se junte a esse grupo que a Bíblia prevê. Não se afaste da fé. Ore por discernimento e peça ao Senhor que derrame o seu Espírito sobre sua vida para que você não seja levado à falsidade. Devemos nos firmar nos princípios centrais do Evangelho, que nos ensina, como em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qualquer um que disser o contrário estará espalhando mentiras. Precisamos nos manter firmes na verdade do Evangelho. A mensagem de arrependimento que João Batista pregou, em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ainda é relevante nos dias de hoje. Não se deve misturar santidade com pecado, nem luz com escuridão. O bem e o mal não coexistem, um substitui o outro.
Portanto, qualquer doutrina que ensine que podemos viver em pecado e, ainda assim, caminhar com Deus, está enganando você. Em conclusão, oro para que você se agarre firmemente em Romanos 12:1-2 rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta verdade nos sustente, nos firme e nos conduza em toda boa obra e palavra, para que a glória do Senhor seja sempre nossa maior motivação. É notável como é fácil encontrar pessoas que já foram cristãs, mas que, com o tempo, mudaram de coração e se afastaram da fé. Muitos músicos começaram suas carreiras cantando músicas gospel, mas depois se afastaram da fé por causa de uma mudança em seu coração. O início de qualquer jornada pode ser simples, mas terminar é o verdadeiro desafio. Por exemplo, qualquer pessoa pode iniciar um negócio, mas a realidade é que aproximadamente 70% dos novos negócios falham nos primeiros 10 anos. O mesmo vale para aqueles que aspiram a ser advogados ou atletas profissionais, mas nem todos conseguem alcançar o sucesso. Eu, pessoalmente, gosto de assistir aos Jogos Olímpicos, especialmente às competições de atletismo. E embora qualquer pessoa possa começar uma maratona, nem todos conseguem completar a corrida ou alcançar a linha de chegada. Recentemente, li um artigo com uma citação de Candice Lingon-Vilgus, um especialista em ciências do esporte, que explicou como, no início de uma corrida, há muita motivação, mas conforme a distância aumenta, o cansaço começa a tomar conta. Ela afirmou que 2/3 da corrida são os momentos mais difíceis, quando a forma física e a mente começam a se enfraquecer. Isso não é diferente da vida cristã, não é? Vamos refletir sobre Filipenses 3:13-14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa passagem reflete perfeitamente o exemplo de Paulo, que terminou sua corrida na fé com integridade. Paulo estava preso, consciente de que seu tempo estava se esgotando, mas ele sabia que havia cumprido seu propósito e aguardava ansiosamente seu destino final. Ele completou sua missão na terra com fidelidade. No entanto, embora Paulo tenha sido um exemplo perfeito de alguém que permaneceu firme na fé até o fim, infelizmente, também há muitos exemplos de pessoas que começaram bem, mas se afastaram com o tempo. Alguns perderam o fervor, outros se abriram para influências que os afastaram de Deus. Um exemplo disso é Tim Slade, que escreveu o livro Goodbye Jesus, An Evangelical Preacher's Journey Beyond Faith. Nele, Tim compartilha sua trajetória de fé, desde a infância, quando leu toda a Bíblia, até o momento em que se afastou da fé em Cristo. Não estou aqui para julgar sua história, pois ele passou por muitos desafios, mas é um reflexo de uma realidade triste. Algumas pessoas começam no caminho de Cristo, mas se afastam ao longo da vida. Desde os tempos de Jesus, com seus 12 discípulos, todos os seguidores viram os milagres, as curas e as maravilhas de Deus, mas, mesmo assim, Judas se afastou. Em João 13:27, vemos que o diabo entrou em seu coração. O rei Saul também foi ungido por Deus, mas acabou se afastando de seu caminho, e a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se retirou dele, e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele começou bem, mas se afastou. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo alerta os crentes sobre a apostasia que precederá a volta do Senhor. Podemos identificar 4 formas de alguém se afastar e rebelar-se contra Deus. O primeiro é o afastamento gradual. Imagine um navio que, sem âncora, começa a se afastar lentamente de seu curso. Da mesma forma, a apostasia frequentemente começa com o afastamento gradual da oração, da leitura das Escrituras e do relacionamento com os outros crentes. Em Hebreus 2:1, a Bíblia nos adverte: por isso, é necessário que nos apeguemos com mais diligência às coisas que temos ouvido, para que em nenhum tempo nos desviemos delas. A apostasia pode se iniciar quando negligenciamos nosso relacionamento com Deus, priorizando assuntos mundanos em detrimento das coisas espirituais.
Para um cristão que antes se dedicava à igreja e à Bíblia, um afastamento gradual pode ocorrer, e, se não houver vigilância, isso pode levar a uma perda de paixão por Deus, substituída por distrações e interesses mundanos. O segundo ponto é a atração por falsas doutrinas. Certa vez, um homem viajou para um país estrangeiro e ficou em um resort onde todos os turistas foram instruídos a não sair do complexo. No entanto, ele decidiu sair, pensando que não havia perigo. Acabou se expondo a vários riscos e acabou sendo vítima de um crime. O fato de as pessoas que ele encontrou sorrirem não significava que eram bem-intencionadas. Da mesma forma, hoje em dia, apenas porque alguém fala sobre a Bíblia ou soa como cristão, não significa que realmente o seja. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo adverte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, por seu próprio interesse, se amontoarão em torno de mestres que lhes dirão o que eles querem ouvir. A apostasia se instala quando os cristãos se deixam levar por doutrinas que agradam aos seus desejos pessoais, em vez de se apegar à verdade de Deus. O terceiro ponto que gostaria de destacar diz respeito a um problema interno profundo: a complacência ou a erosão das convicções. Imagine uma fortaleza com paredes sólidas, mas que, com o tempo, começam a se desgastar lentamente sob os ataques constantes dos elementos. A apostasia pode ocorrer quando as convicções de um crente são enfraquecidas ao longo do tempo, frequentemente devido à pressão social, ao desejo de aceitação ou ao desejo de ceder em determinadas áreas. Um exemplo disso é encontrado em Tiago 1:14-15, que diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por ela atraído e engodado. Então, a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A apostasia começa quando começamos a comprometer nossas convicções em nome da aceitação social ou pessoal. Quando começamos a diminuir os padrões de Deus e aceitamos o que antes considerávamos errado, esse é o início de um afastamento gradual. Por fim, o último exemplo envolve o descuido da armadura espiritual. Imagine um cenário em que há uma guerra intensa entre dois exércitos, e um dos soldados decide não usar sua armadura, ficando vulnerável aos ataques do inimigo. Em 1 Pedro 5:8-9, a Bíblia nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistiu-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. A apostasia pode ocorrer quando os crentes negligenciam sua armadura espiritual e ficam vulneráveis aos ataques do inimigo. Isso pode acontecer quando um cristão relaxa em sua vida de oração, deixa de ler a Bíblia com regularidade e se afasta dos hábitos espirituais, tornando-se exposto às tentações e aos desafios que surgem ao longo da caminhada cristã. O versículo nos alerta de forma clara e direta sobre os acontecimentos que precedem o retorno de Cristo. Antes que o dia do Senhor chegue, a grande rebelião, a apostasia, ocorrerá, com muitas pessoas se afastando da fé cristã. Também haverá a revelação do homem da iniquidade, o anticristo, aquele destinado à destruição. Podemos dividir esse aviso da seguinte maneira: primeiramente, haverá uma reunião para encontrar Jesus quando ele retornar. Isso está no versículo 1. Em segundo lugar, aparecerão aqueles que, de forma falsa, tentarão enganar as pessoas, dizendo que a vinda de Cristo já aconteceu. Versículo 2. O terceiro ponto é que somos advertidos para não cairmos nessas mentiras, pois haverá aqueles que tentarão nos enganar e nos armar para a desilusão. O alerta é claro para todos os crentes. Haverá aqueles que se desviarão da fé, negando Jesus, e abandonarão a igreja. Alguns serão enganados a se afastar da fé, enquanto outros farão essa escolha devido ao desejo de viver no pecado e nos prazeres do mundo, sem se importar com as consequências eternas. Agora, quero que você preste atenção em outro versículo, Colossenses 3:5-6, onde a palavra de Deus nos instrui: portanto, considerem como mortos tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a ganância, que é a idolatria. Por essas coisas, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência.
O versículo 6 enfatiza que a ira de Deus vem devido a essas atitudes. Em outras palavras, é um aviso claro para parar de viver no pecado e evitar se entregar a hábitos pecaminosos. Devemos rejeitar os desejos egoístas e sensuais e afastar-nos de qualquer forma de ganância, pois isso é uma forma de idolatria, substituindo a nossa devoção a Deus. Quando vivemos de acordo com esses vícios, estamos provocando a ira de Deus, pois isso é desobediência. A desobediência sempre traz consequências sérias. Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. A esposa de Ló desobedeceu e se tornou uma estátua de sal. Os filhos de Israel desobedeceram a Deus e passaram 40 anos vagando no deserto. A desobediência, em qualquer forma, acende a ira de Deus. Por isso, devemos refletir antes de agir, ponderar antes de rejeitar os ensinamentos do Senhor. Em Colossenses 3:5-6, o apóstolo nos alerta a morrer para nossa natureza terrena, que inclui uma imoralidade sexual, 2 impureza, 3 paixões, 4 maus desejos e 5 ganância, que é a idolatria. Algum desses comportamentos pode ser encontrado em sua vida? Você está preso a algum desses pecados? Se sim, é hora de se arrepender. A imoralidade sexual inclui qualquer ato fora dos parâmetros do casamento, como sexo antes do casamento, adultério ou pornografia. Se esses comportamentos fazem parte da sua vida, você está em desobediência direta a Deus. Quando a Bíblia menciona impurezas, isso pode se referir a qualquer forma de imoralidade, incluindo pensamentos impuros ou ações que nos afastam de Deus, como praticar ocultismo, bruxaria ou adivinhação. Se alguma dessas práticas estiver presente em sua vida, é importante reconhecer que isso é uma violação direta dos mandamentos de Deus. A Bíblia nos instrui a rejeitar paixões malignas, desejos egoístas e ganância, que são pecados a serem mortificados em nossas vidas. Como filhos de Deus, somos desafiados todos os dias a escolher entre seguir a santidade ou ceder aos desejos da carne. A decisão de viver de forma pura e fiel ao Senhor é algo que devemos tomar conscientemente. O problema, no entanto, é que o inimigo tem infiltrado tantas influências nocivas em nossa sociedade. Hoje em dia, o pecado se tornou tão comum que muitos não o reconhecem mais. O que antes seria considerado pecado, como a exibição de imoralidade em filmes ou músicas, passou a ser aceito e até incentivado pela sociedade. O diabo conseguiu normalizar o pecado de uma forma tão sutil que as pessoas muitas vezes não percebem o mal que estão praticando, já que o mundo promove coisas como a busca desenfreada por poder e dinheiro, criando um espírito de orgulho e materialismo. Isso se tornou parte do que é considerado normal no dia a dia. A tradução amplificada de Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A Bíblia diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam discernir qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Em outras palavras, não devemos nos deixar moldar pelos padrões e ideais da cultura ao nosso redor, mas sim, buscar uma transformação interna pelo Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele muda nossa maneira de pensar e de agir, e é assim que conseguimos discernir a vontade de Deus para nossas vidas. A verdadeira transformação ocorre quando aceitamos a obra do Espírito Santo em nosso coração, e é Ele quem nos dá força para viver de acordo com a justiça e a santidade. Quando o Espírito Santo age em nós, nossa busca por Jesus e pelo reino de Deus se torna mais profunda e verdadeira. E como Ezequiel 36:26-27 nos lembra, Deus promete nos dar um coração novo e um espírito renovado. Eu lhes darei um novo coração e colocarei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Colocarei o meu espírito dentro de vocês e os farei andar nos meus estatutos e obedecer aos meus juízos. Muitas vezes, nossos corações estão cheios de paixões, desejos e preocupações mundanas que nos afastam de Deus. Mas essas coisas são nada em comparação com os planos de Deus para nossas vidas. Infelizmente,
Muitas vezes vemos as pessoas atribuindo seus fracassos ao diabo ou às circunstâncias externas, mas o verdadeiro problema está no coração. Se não estivermos dispostos a nos submeter ao Espírito Santo, ficamos vulneráveis ao inimigo. Por isso, encorajo você a orar por um coração renovado, um coração ardente pelo Senhor. Sei que nem sempre é fácil, pois todos enfrentamos lutas em nossa caminhada cristã. É difícil amar os outros como Cristo nos ama. É difícil viver uma vida focada em Cristo em um mundo cheio de distrações. No entanto, quando refletimos sobre nossas dificuldades, percebemos que muitas vezes estamos tentando fazer as coisas com nossa própria força. Não é possível viver uma vida cristã vitoriosa por conta própria, mas quando buscamos a graça de Deus e permitimos que o Espírito Santo nos fortaleça, podemos viver em paz, superando as adversidades e permanecendo firmes na fé. Por fim, como diz em Filipenses 2:9, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse versículo nos lembra que, quando enfrentamos dificuldades e nos sentimos fracos, podemos invocar o poder que há no nome de Jesus. Ele é o nosso socorro, e é através de seu poder que encontramos força para vencer os desafios. Se você está lutando para viver de forma fiel a Cristo, lembre-se do que Provérbios 1:7 nos ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor a Deus é o que nos leva a uma vida piedosa, ao arrependimento e à santidade. Quando tememos a Deus, tomamos o pecado a sério e buscamos viver segundo a sua vontade, sabendo que Ele é santo e que sua justiça não tolera impureza. E em 1 Pedro 2:21, somos lembrados que Cristo sofreu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigamos os seus passos. A vida de Cristo é o modelo perfeito para nossa caminhada de fé, e devemos nos esforçar para seguir seus passos, tomando nossa cruz diariamente. Se você deseja viver fielmente para Cristo, é importante seguir o exemplo dele e permitir que o Espírito Santo transforme, guiando você a viver de acordo com a vontade de Deus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.